Portugal é daqueles países que todo mundo acha que conhece. Castelos medievais, cidades de azulejo, doces famosos e uma história cheia de reis, caravelas e viagens que mudaram o mapa do mundo. Só que esse passado também tem um lado bem mais sombrio. Em vários momentos da história, Portugal tentou apagar partes de si mesmo, perseguiu minorias, expulsou famílias inteiras, proibiu tradições que não combinavam com o projeto oficial do reino. Só que nem todo mundo aceitou desaparecer. No interior do país, existe um lugar onde, por séculos, as pessoas iam à missa, acendiam vela para santo e batizavam os filhos. Mas, dentro de casa, seguiam outro calendário, com outras regras e outro Deus. Durante mais de 500 anos, essa comunidade viveu no silêncio absoluto. E é por isso que hoje, o Belo Mundo vai te levar para o interior de Portugal para conhecer Belmonte, a comunidade mais secreta do país. Belmonte fica no centro de Portugal, numa região de serra que é a mais alta do país. Frio o ano inteiro, queijo famoso e um monte de vilas pequenas agarradas nos vales. Ali perto corre o rio Zézere. Ele nasce nas montanhas e desce cortando cidadezinhas do interior até se juntar com o Tejo, o rio mais importante de Portugal. Quando você sobe no castelo e olha a paisagem com calma, entende por que esse lugar sempre foi considerado estratégico. O rio desenha tudo ao redor, define os caminhos, o acesso, a própria posição da cidade. Inclusive, esse castelo, que está lá até hoje com aquela cara de cenário de filme, não está ali por acaso. Ele foi construído como fortaleza justamente para vigiar passagem, controlar rotas e proteger a região. Foi em torno dessa função de defesa que a vila cresceu. Sempre pequena, sempre discreta, sempre ligada a esse papel. E aqui vai mais uma curiosidade do lugar. Foi ali também que nasceu Pedro Álvares Cabral. Aquele mesmo que a gente aprende nos livros como o descobridor do Brasil. A família dele era importante na vila, ocupava cargos, tinha influência. Até hoje, Belmonte lembra disso com estátua, placa com o nome, museu. Mesmo assim, a cidade nunca virou nada além de vila. Nunca foi capital, nunca virou centro de comércio. Continuou pequena, com praça, feira, mercado simples e aquela vida em que todo mundo se conhece. E foi exatamente por ser assim, discreta e longe dos grandes centros, que ela acabou virando esconderijo. Enquanto Portugal se dizia um país católico, algumas famílias de Belmonte viviam outra fé. Eram famílias judias. Elas acendiam velas em segredo, guardavam um pão especial num caixote de madeira, jejuavam em datas diferentes, rezavam para outro Deus, mas sem dizer o nome. Porque não podia, porque era perigoso. Com o tempo, esse grupo foi ficando cada vez mais fechado. Era uma história que ninguém de fora via e que ficou escondida por séculos. E se você está se perguntando por que uma comunidade com valores e tradições tão fortes precisou se esconder por tanto tempo, a resposta está no passado. E ela obriga a gente a encarar uma das páginas mais pesadas da história de Portugal. Mesmo sendo um país oficialmente católico, Portugal teve longos períodos em que os judeus conseguiram viver sem repressão direta. Eles não tinham os mesmos direitos que os cristãos, mas também não estavam sob perseguição aberta. Era um equilíbrio delicado, sustentado mais pela necessidade econômica e pelo costume do que por tolerância oficial. Os primeiros grupos chegaram ainda na antiguidade, provavelmente junto com os romanos. E ao longo dos séculos, outras levas vieram, fugindo de guerras, perseguições ou só procurando um lugar melhor para viver. Na Idade Média, muita gente se instalou em vilas pequenas, cidades comerciais e regiões de fronteira. Aos poucos, os judeus se espalharam pelo território e passaram a fazer parte da vida do país. Trabalhavam como médicos, tradutores, comerciantes, artesãos. Alguns chegaram a atuar como cobradores de impostos a mando do próprio rei. Era gente estudada, com acesso à escrita e a outras línguas. Em muitos lugares, eram vistos como essenciais para a economia
e para a administração local. Por isso, quando chegou o século XV, Portugal já tinha uma comunidade judaica forte, bem organizada. Uma das mais importantes da Europa naquela época. Mas tudo começou a mudar quando a vizinha Espanha resolveu apertar o cerco. Em 1492, os reis católicos assinaram o decreto de expulsão. Todos os judeus tinham que deixar o território espanhol, ou se converter à força. Muita gente fugiu, e o destino mais lógico era Portugal, logo ali do lado. O rei português da época, Dom João II, permitiu a entrada de milhares de famílias. Mas era uma permissão com prazo curto. Pagavam para ficar, tinham alguns direitos, mas estavam sob vigilância. Pouco depois, Dom João morre e quem assume é Dom Manuel. E aí a situação desanda. Dom Manuel queria se casar com a filha dos reis da Espanha, e uma das exigências era que ele expulsasse os judeus também, e foi o que ele fez. Então, em 1497, ele assina o decreto. Mas, ao contrário do que aconteceu na Espanha, em Portugal, a saída foi dificultada de propósito. Em vez de permitir que as famílias partissem, muita gente foi batizada à força. Milhares de crianças foram arrancadas dos pais. Sinagogas foram fechadas. E quem ficou passou a ser chamado de cristão novo. Mas a conversão não foi completa, nem sincera. Dentro de casa, muitas famílias tentavam manter a fé original. Seguiam o calendário judaico, evitavam certos alimentos, acendiam velas em dias específicos. Mas tudo em segredo. Qualquer sinal visível podia ser interpretado como heresia. Foi por isso que, anos depois, a Igreja pressionou e conseguiu instalar a Inquisição em Portugal. O tribunal foi criado oficialmente em 1536. E o foco principal era justamente esse: vigiar os cristãos novos, que pareciam estranhos demais. E aí começa um clima de medo. As denúncias podiam vir de qualquer um vizinho, um parente, um desconhecido. Bastava acusar alguém de praticar rituais antigos que o tribunal começava uma investigação. E isso podia acabar com prisão, tortura, confisco de bens ou até com morte na fogueira. Nas cidades grandes como Lisboa, Évora e Coimbra, a fiscalização era constante. Muita gente foi presa ali mesmo, sem chance de se defender. Já nas regiões mais afastadas, como a Serra da Estrela, o controle era menor. E foi aí que alguns grupos encontraram brechas para sobreviver. Belmonte era uma dessas exceções, isolada, longe dos centros inquisitoriais, sem importância política. Uma vila pequena, onde dava para se esconder. Ao longo dos séculos, ninguém ali se dizia judeu em público. O termo era perigoso demais, mas, dentro de casa, algumas práticas continuavam bem vivas. E é nessa rotina silenciosa que essa história fica ainda mais impressionante. Como eles não podiam manter nada evidente, os rituais foram sendo adaptados ao longo dos séculos. O que podia passar despercebido, continuava. O que chamava a atenção demais era abandonado. Assim, a fé virou um conjunto de gestos pequenos, quase invisíveis para quem não sabia o que estava vendo. Era uma prática discreta, construída na base da memória e da repetição. Nesse cenário, as mulheres tiveram um papel central. Eram elas que mantinham o calendário, cuidavam da comida, preparavam o pão especial, decidiam quando acender as velas e ensinavam as crianças. Nada era anotado, nada era lido. Tudo era passado pela fala, pela observação e pela rotina. Se uma mãe deixava de ensinar, uma tradição inteira podia sumir ali mesmo. O pão é um bom exemplo disso. Em algumas datas, elas preparavam um pão sem fermento, parecido com o que os judeus fazem na Páscoa judaica. Mas em Belmonte esse pão não era consumido como refeição ritual. Ele era guardado. Ficava em caixinhas de madeira, às vezes por anos, como se fosse uma proteção espiritual da casa. O símbolo permanecia, mesmo quando o ritual completo já não podia mais existir do jeito tradicional. E aí entra um dos pontos mais delicados de todos, que é o sábado judaico, o Shabat. No judaísmo,
O dia sagrado começa sempre ao pôr do sol da sexta-feira e termina ao pôr do sol do sábado. O primeiro gesto desse início é acender as velas. Não é costume social, é mandamento religioso. Toda sexta, no mesmo horário, na mesma sequência. Depois disso, vêm outras regras importantes. Durante o Shabat não se trabalha, não se usa ferramentas, não se acende fogo. Por isso, a comida precisa estar pronta antes de a sexta terminar. No sábado, a casa entra em descanso, e é justamente aí que morava o perigo. Porque acender vela em casa, em Portugal, todo mundo fazia. Cozinhar antes também não era estranho. O que denunciava era o padrão. Toda sexta, no mesmo horário. Toda semana, evitar fogo no sábado. Toda semana, ninguém trabalhar naquele dia. Esse conjunto de hábitos só existia dentro do judaísmo. Por isso, em Belmonte, esses rituais continuaram, mas completamente camuflados. As velas eram acesas em lugares discretos da casa. A comida era preparada sem levantar suspeita. E o descanso do sábado precisava parecer apenas coincidência, ou muitas vezes não existir. O Shabat continuava existindo, mas teve que ser adaptado. As orações também foram mudando com o tempo. Elas passaram a ser feitas em português, não em hebraico. Muitas palavras foram trocadas ao longo dos séculos. Algumas frases soavam como rezas cristãs, mas a intenção era outra. Era o que restava depois de gerações sem sinagoga, sem livro e sem rabino. Enquanto isso, do lado de fora, essas mesmas pessoas viviam como católicas. Iam à missa, participavam de procissões, batizavam os filhos, casavam na igreja. Era uma vida dupla. Fora de casa, uma fé. Dentro de casa, outra. Para evitar qualquer tipo de suspeita, a comunidade foi se fechando cada vez mais. Casamentos passaram a acontecer quase sempre entre as mesmas famílias. Era uma forma de garantir que os costumes não escapassem. Só quem crescia ali dentro entendia o significado de certos gestos, de certas datas, de certas escolhas. Esse isolamento durou séculos. E com o tempo acabou criando um judaísmo próprio, diferente do praticado em outras partes do mundo. Sem contato com outras comunidades, algumas regras foram se transformando, outras se perderam, e algumas ficaram até mais antigas do que em qualquer outro lugar. O mais impressionante é que eles conseguiram manter tudo isso sem serem descobertos. Belmonte virou um ponto fora do mapa religioso, uma comunidade que viveu sua fé em silêncio absoluto, acreditando que aquilo era necessário para sobreviver. E esse silêncio só começou a ser quebrado no começo do século XX. Em plena década de 1920, quem apareceu na região da Serra da Estrela foi um engenheiro chamado Samuel Schwartz. Ele era judeu, nascido na Polônia, e tinha vindo para Portugal por causa de um projeto nas minas de wolfrâmio, um minério muito valioso na época. O wolfrâmio era usado na fabricação de ligas metálicas resistentes, inclusive para peças industriais e equipamentos militares. Portugal tinha algumas das maiores reservas da Europa, e isso atraía engenheiros de vários países. Só que, mais do que minério, Schwartz acabou encontrando outra coisa ali. Durante suas visitas às vilas da região, ele notou que Belmonte parecia diferente. Os moradores se declaravam católicos como todo mundo, mas havia um jeito de viver que não combinava totalmente com o catolicismo tradicional. Algumas práticas, algumas datas e certos hábitos pareciam estar fora do lugar, como se viessem de uma história antiga demais para ter sido aprendida ali. Aos poucos, Schwartz foi percebendo que aqueles hábitos, por mais distorcidos que parecessem, ainda carregavam marcas da tradição judaica. Ele conversou com as famílias, registrou relatos e fez uma descoberta que chocou até ele mesmo. Aquelas pessoas achavam que estavam sozinhas no mundo. Elas acreditavam que todos os judeus tinham sido exterminados e que só restava a memória preservada por seus próprios ancestrais. O que ele encontrou ali era o que hoje se chama de criptojudaísmo. Uma fé passada no escuro, escondida por gerações, adaptada ao medo e ao silêncio.
Schwartz escreveu livros, publicou artigos no exterior e revelou ao mundo que, em pleno século XX, ainda existia uma comunidade judaica viva no coração de Portugal. Mas dentro da vila, pouca coisa mudou. O país ainda vivia sob uma ditadura de base católica, portanto a liberdade religiosa era mínima. Assumir uma identidade fora do padrão podia trazer problemas reais. Então eles continuaram como sempre foram, discretos, fechados, protegendo aquilo que tinham. Só depois da Revolução dos Cravos, em 1974, o ambiente começou a mudar. O país se abriu, os pesquisadores voltaram, rabinos chegaram à vila, e aos poucos, os moradores de Belmonte começaram a descobrir que não estavam sozinhos e que aquilo que tinham preservado podia se reconectar com o judaísmo do resto do mundo. Nos anos 90, finalmente, nasceu ali a primeira sinagoga ativa da região em séculos. Pequena, simples, mas simbólica. Pela primeira vez, acender uma vela não era mais um ato escondido. Era um ato de memória, de orgulho e de reencontro com a própria história. A partir dali, a comunidade deixou de existir só dentro das casas e passou a existir também no mapa. Mas a transformação não parou aí. Com o tempo, Belmonte entendeu que aquela história toda não era só um assunto interno da comunidade judaica. Era também uma oportunidade de contar uma parte esquecida da própria história de Portugal. E, claro, de atrair visitantes. A vila investiu em um conjunto de museus, formando quase um circuito cultural. Entre eles está o Museu Judaico de Belmonte, inaugurado em meados da década de 2000. Ali, o visitante encontra documentos, objetos de culto, relatos sobre a Inquisição, histórias dos cristãos novos e, principalmente, a narrativa de como essa comunidade conseguiu se manter viva no silêncio durante séculos. A sinagoga também passou a fazer parte desse novo momento. Quando não está em uso religioso, recebe visitantes em grupos pequenos. Gente que quer entender como aquele judaísmo escondido funcionava e como ele se reconectou com o resto do mundo. Com esse movimento, a cidade começou a mudar economicamente. Apareceram pousadas, restaurantes voltados para quem vinha de fora, lojas com produtos ligados à cultura judaica, livros, lembranças. Parte da economia local passou a girar em torno disso. Belmonte nunca virou cidade turística de massa. Continua pequena, continua calma. Mas agora recebe um tipo de visitante que vem com outro interesse. Não vem só ver o castelo. Vem entender a história que ficou trancada por séculos. Mesmo com esse movimento todo, a comunidade judaica continua reservada. Eles participam, ajudam a contar a história, mas não expõem a própria vida como espetáculo. Existe um limite. E esse limite vem justamente do passado que eles carregam. A cidade mudou. O segredo veio à tona. Mas o jeito de ser deles continua marcado por cuidado e discrição. E é isso que torna Belmonte um lugar diferente de tudo que existe em Portugal. E é por isso que ela foi e continua sendo uma das comunidades mais secretas do país. E você já tinha ouvido falar de Belmonte? Ou se essa foi a primeira vez que escutou sobre essa história? Conta pra gente aí nos comentários o que mais te surpreendeu nesse vídeo. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, compartilha e, claro, não esquece de ativar a nova função de hypar. Isso ajuda o canal a ganhar visibilidade e continuar trazendo essas viagens inacreditáveis pelo nosso belo mundo. A gente se vê na próxima.